Isto dos salmos tem sido um namoro interessante e quando depois se pensou naquilo que podia ter sido o doutoramento, podia ter sido uma coisa interessante, que não foi na altura, não foi por aí que o caminho foi, mas houve uma iniciativa laical, não é do Patriarcado de Lisboa, não é institucional, mas de pessoas que juntas começaram uma iniciativa que se chamava Conhecer a Palavra, e de leigos, penso que da área de Sintra, mas tinha gente também da margem sul, e que desafiaram padres, na altura um padre leoniano, o padre Paulo Coelho, a começar a comentar a Palavra de Deus desde o Gênesis, e aquilo era para chegar até ao Apocalipse. E quando chegou, eles não queriam fazer o comentário aos Salmos, era por cada meditação, por exemplo, sobre o Gênesis, apresentavam depois um salmo, e eu disse, isso não pode ser, porque os salmos são um livro bíblico e que merece, mas quem é que ia comentá-los? Então, durante praticamente 3 meses, andei a colar comentar os salmos, em publicações que por acaso estão no YouTube, umas publicações muito caseiras, mas que me fizeram também conhecer o livro dos Salmos de uma maneira interessante. E, sobretudo, há uma coisa que me apaixona e que não é propriamente dos Salmos, não é até muito do Antigo Testamento, mas que é a chamada leitura narrativa e que tem a ver precisamente com isto que o padre João Lourenço aqui apresentou por último, do Evangelho de São Lucas e por aí fora. E acho interessante, é uma coisa que me tem apaixonado, pensarmos os Salmos precisamente como uma narrativa daquilo que é a experiência religiosa de uma pessoa. Isto é, a minha situação inicial, aquilo que eu desejo e onde é que eu quero chegar. E é isto que eu chamaria esperança. Aliás, o padre João Lourenço disse aqui bem que a esperança é talvez, e sobretudo, um itinerário, um caminho, mais do que uma meta a chegar. Então, e correndo o risco, padre João Lourenço, de apresentar fórmulas antes de chegar àquilo portanto, partindo daquilo que já é uma construção para aquilo que é a experiência, eu quis pensar um pouco o que é esperança, para que depois possamos ir à procura, dentro do livro dos Salmos, de itinerários que nos levem a este caminho. E, sem querer roubar nada ao padre César, eu quis começar por aqui uma frase muito conhecida da Carta aos Hebreus, e que os senhores padres estavam aqui a comentar agora se isto seria uma definição de esperança. E lembro-me, quando foi o ano da fé, em 2012, fazia muita confusão que quando pessoas, inclusive os senhores bispos eminentes, falavam de fé, para definir a fé falavam de esperança. E as duas parece-me que vão em conjunto. Aqui os senhores padres estavam a tentar chegar a uma palavra, por exemplo, dizer que a fé seria o substrato, a substância da esperança. O certo é que a Carta aos Hebreus diz-nos isto: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. E, portanto, eu diria, para sermos muito rápidos, e porque não é isto que hoje me traz aqui para falar, que nós chegamos a uma inter-relação entre a fé, a atitude de acreditar, e a esperança. A fé e as coisas que se esperam. Do conteúdo da esperança, dizemos que são as realidades que não se veem e que, quando se passam a ver, deixamos de esperar porque já estamos a fazer experiência delas. E nós vemos, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo apresenta-nos isto, a dizer que há um agora e há um depois. E a esperança é aquilo que nos põe em relação entre o agora que vivemos e aquilo que é o depois, onde nós desejamos chegar. Na mesma carta aos Hebreus, diz-se que, tendo nós, graças ao sangue de Jesus, plena confiança de entrar no Santo dos Santos, diz a carta aos Hebreus, mantenhamos sem vacilar a confissão desta esperança. Mais uma vez, então, a relação entre fé e a esperança, e fala-se aqui de uma outra dimensão do aguardar. E, portanto, onde é que queria chegar com tudo isto? Qual é o fundamento da esperança? E é isso que também vamos ver nos Salmos.
é a fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel, vale a pena esperar. E parece-me que isto vai dar-nos aqui uma motivação para nós fazermos então o tal caminho, até narrativo, por dentro dos Salmos. Quis pensar, a partir do magistério recente, um pouco sobre a esperança. Logo a seguir à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, o Papa Francisco escreveu a mensagem para a Jornada Mundial da Juventude do ano seguinte e que dizia isto. E o Padre João já o disse aqui também: há esperanças que não são esperanças. E ele dizia: a esperança não é um otimismo fácil. Não é uma panaceia, ou noutras traduções aparece que não é um placebo. Alguma coisa que não é esperança. E o que é, diz ele, é certeza radicada no amor e na fé. A esperança não é a negação da dor e da morte, mas o que é a esperança é a celebração do amor de Cristo ressuscitado, que está sempre connosco. O Papa Bento XVI, na famosa encíclica sobre a esperança, apresenta-nos 4 lugares, que são 3 capítulos, mas dois deles estão juntos no segundo capítulo. Apresenta-nos 4 lugares de aprendizagem da esperança, que são a oração, e é isso que hoje nos congrega aqui, por isso é que fui buscar isto, o agir humano e o sofrimento humano e o juízo. E sobre a oração, ele diz-nos o seguinte: quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus eu posso sempre falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. E então, o que é que nós vemos aqui? É que a esperança humana, ou a esperança na realidade humana, na realização humana daquilo que eu desejo, daquilo que eu espero, pode falir. Os Salmos, uma vez que são oração, uma vez que são diálogo com Deus, e portanto com este Deus que ainda me ouve, com este Deus a quem eu posso sempre falar, Deus que pode ajudar-me, são este ultrapassar os limites daquilo que é a esperança humana, na realização humana daquilo que eu espero. E a partir daqui, então, gostava de pensar convosco sobre o que é que os Salmos me podem apresentar precisamente sobre aquilo que é a minha experiência humana. E, mais uma vez, do magistério recente, depois do Sínodo sobre a Palavra de Deus, 2008, a encíclica, a exortação apostólica que se seguiu, que se chama A Palavra do Senhor, Verbum Domini, o Papa Bento XVI diz isto no número 24. Nos Salmos, nós encontramos articulada toda a gama de sentimentos que o homem pode ter. E, portanto, diríamos que acolá há uma comunhão entre mim e aquele livro. Porque tudo aquilo que eu posso sentir está ali. Não é uma codificação, aliás, é muito difícil, e com certeza os meus colegas podem também dizê-lo, chegar a uma estrutura do livro dos Salmos. Os judeus tentam, com a questão dos 5 livros dos Salmos, eu posso dizer aqui que tinha um colega meu que gostava de fazer doutoramento sobre isso. E já nos últimos tempos de vida do Cardeal Martini, nós fomos visitá-lo, porque o conhecíamos de Jerusalém, e ele perguntou-nos quais eram os nossos âmbitos de estudo. E quando este meu colega disse que tentava fazer alguma coisa sobre o 3º livro dos Salmos, eu disse, engraçado, tanto tempo que eu estudei e nunca encontrei uma forma de perceber qual é a lógica da distribuição daquilo que
da forma como os salmos estão, os 150, como é que eles estão colocados. E quais são esses sentimentos? Aqui o Papa fala de alegria e sofrimento. Vejam que são sempre extremos. E eu posso encontrar tudo isso. O Padre João dizia muito bem que os salmos não são um código das desgraças, e aqui encontramos, de facto, muitas alegrias que são acolá cantadas. Encontramos angústias e esperanças, medo e perplexidade. Tudo isto no livro dos Salmos, e sobre isso também vou tentar, então, falar-vos. Uma coisa que fui aprendendo e que me tem interpelado bastante é olhar para algo que pode ser puramente académico e que eu tenho aprendido que deixa de o ser, que é aquilo que são chamados os géneros literários dos Salmos, ou para quem conhece o texto que aqui foi citado do Padre João Lourenço, ele segue, se eu não me engano, uma terminologia do Cardeal Ravasi, que fala mais do que de géneros literários, de famílias de salmos. E aí nós encontramos salmos que são súplicas, ou seja, aquilo que brota do meu desejo que eu gostaria de ver realizado e que peço a Deus que o faça. E aí há quem chame súplicas, há quem chame lamentações, e aí eu então diria que nestas súplicas nós vemos a esperança de ver realizado um desejo. E mais uma vez, algo, e vamos vê-lo depois em alguns salmos concretos, um desejo que humanamente já não é possível realizá-lo. Com certeza, para quem é familiar com os salmos, e penso que o somos um pouco todos, muitas vezes ouvimos isto: todos me abandonaram, até o amigo íntimo em quem eu confiava. Então, estão superadas todas as possibilidades humanas. O que é que me resta? Deus. E é aí que os salmos então pretendem levar-me. Por outro lado, nós podemos pensar nas ações de graças. E aqui entra a tal narrativa que lhes dizia. E é muito interessante que, às vezes, dentro dos próprios salmos, nós já encontramos isso. Encontramos uma súplica que termina em ação de graças. Ou seja, o próprio orante quase que nos vai dando um itinerário do que foi sendo a sua experiência religiosa, de como pediu e foi atendido, ou que muitas vezes essa ação de graças acaba por ser a esperança de vir a ser atendido, ou seja, uma certeza íntima de que a sua oração vai transformar-se em realização, em realidade transformada. Ou muitas vezes encontramos um salmo e depois um outro, onde encontramos então essa realização e aquilo que era a súplica deu lugar a uma ação de graças. E portanto seria sobretudo esta gratidão por ver a esperança transformada em realidade. Eu quis aqui pôr o louvor, não do meu ponto de vista, o louvor separado das ações de graças não entra nesta dimensão da esperança, ou se poderíamos dar muitas voltas para chegar lá, mas acho que nas outras duas é mais imediato e então é por aí que fico. Há uma questão académica que se levanta e que eu gostava de trazer hoje aqui, só para vocês pensarem, porque tal como eu, pelo menos, não dou uma resposta, se calhar também não a pretendo de vocês. Que é de percebermos qual é a oração, de onde é que brota a oração. Há quem diga que a gênese daquilo que são os salmos estaria no louvor. Ou seja, eu olho para a criação, olho para a história, como lugar da ação de Deus, e dali nasce a minha oração. Outros dizem que a oração primitiva é esta oração de súplica, e portanto uma oração de esperança, de dizer, eu estou sozinho, humanamente impossibilitado de ver realizada a minha esperança, e então do meu coração brota um grito, um clamor, como se usa em algumas traduções, um clamor a Deus para ver realizada a minha esperança. Eu pessoalmente, e correndo o risco de não ser tão elevado naquilo que é
a tentativa da oração, vejo sobretudo nesta segunda hipótese aquilo que é a gênese da oração. Ou seja, olho para Deus como aquele que é maior do que eu e a quem eu posso recorrer. Porquê? Já o dissemos antes, e vamos vê-lo também a partir dos próprios salmos, daqueles que vou citar aqui, porque Deus é fiel. Porque a minha história do passado já me deu mostras daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode ser, daquilo que Ele tem para dar. E agora vou apresentar-lhes alguns, porque não é possível apresentar os 150, mas vamos apresentar alguns salmos. E quis começar por um, ainda sem dizer qual é, a que chamei desta maneira: sementes de esperança no meio da desolação. Recordem-se, se pudermos fazer este itinerário, portanto é a base por onde eu me situei, que apresentamos atrás o sofrimento humano, a partir dessa reflexão do Papa Bento XVI, o sofrimento humano como um lugar de aprendizagem da esperança. E quando falamos de sofrimento, podemos falar de desolação, não uma desolação propriamente espiritual, mas quando parece que nada faz sentido, quando parece que estamos dominados pelo vazio. A esperança então apareceria como esse conteúdo que pode encher ou preencher o vazio. E estou a falar então do Salmo 80, Salmo 79. Há uns anos, e aqui deixem dizer-lhes uma experiência de um compositor musical, dizia-me, um compositor italiano, que tinham-lhe pedido para compor um salmo responsorial para este salmo. O famoso A Vinha do Senhor é a Casa de Israel. E ele compôs a coisa em tom menor, como uma lamentação. E foi repreendido por quem lhe pediu para fazer isso, porque achavam que isto era um cântico bem mais alegre do que propriamente esse tom menor de quem está desolado. E ele depois desabafava comigo. As pessoas por vezes não sabem qual é o contexto do salmo. Então eu tinha ido a partir de uma coisa que está muito acessível, que são as catequeses do Papa João Paulo II sobre os salmos, depois completadas por Bento XVI, catequeses da quarta-feira, e ele tinha percebido aí que era uma lamentação, este salmo. E o que é? Nós percebemos, e agora deixem-me dizê-lo, vamos encontrar aqui salmos que mostram uma esperança comunitária. E vamos encontrar outros salmos porque eles são individuais, e voltando aos tais géneros literários atrás, que mostram que a esperança também é individual, ou pessoal. E aqui nós estamos numa situação de um povo em crise. Um povo que tem memória agradecida daquilo que foi um passado brilhante, quando Deus está connosco, de um passado que mostra que a eleição dá o seu resultado, mas agora está numa situação de exílio. E então, esta memória triste daquilo que foi o rompimento de um jardim tão florescente traz essa lamentação. A situação atual, qual é esta? Muros derrubados, como se fosse vindimada a cidade. É devastada pelo javali da selva, serve de pasto aos animais do campo. É um país marcado então pela tal desolação desta devastação. E como era antes, ou como tinha sido? Ou melhor, para onde é que o orante quer ir? Ó Deus, volta por favor. Olha, vê, cuida desta vinha. Essa tal vinha que estava derrubada de cerca, que o javali da selva estava a tomar conta dela. Protege. Pareçam os inimigos diante do teu rosto ameaçador. Eu não quis fugir a esta frase. E sabem porquê? Eu olho, e foi uma das coisas que me fez pensar bastante
quando fiz a tal meditação sobre os 150 salmos que propus a essas pessoas que me tinham pedido, porque é que existem estes salmos, onde temos isto, e mesmo os chamados salmos imprecatórios, ou seja, salmos onde se pede condenações pesadas para aqueles que não são do nosso lado, para aqueles que são nossos inimigos. E uma das respostas que encontrei e gostaria hoje de propor é esta. Acaba por ser uma recusa da própria violência humana e deixar que a justiça esteja nas mãos de Deus. E eu vou dizer-lhes, pessoalmente, como humano, confio muito mais na justiça de Deus do que confio na justiça minha ou vossa. E sem despreciação daquilo que são vocês. Acaba por ser então uma atitude de fé de dizer: Deus, tu tens mão na história e, portanto, com a tua justiça, agora põe isto direito. E é dessa maneira então que leio este último versículo: os que queimaram a cidade no fogo pereçam diante do teu rosto ameaçador. Qual é o fundamento da esperança? É precisamente o passado. E um passado que é feito de, vou usar a palavra porque nós vimos ainda quentinhos daquilo que é a reflexão do Padre João Lourenço, um passado feito de aliança. Ou seja, onde os esforços humanos estiveram de mão dada com o esforço de Deus. E onde o amor de Deus não é apenas uma construção teórica, mas é alguma coisa transformada em realidade. E como é que eles leem isto de forma poética? Tu arrancaste uma videira do Egito, desalojaste outros povos, transplantaste-a, ela foi ganhando raízes até encher a terra. Hoje, infelizmente, o que é que está a acontecer? Já o dissemos antes, porque foi por aí que eu comecei a tal situação de desolação. Esta videira que foi plantada, que foi acarinhada, agora já está devastada. E é isso que dá origem à oração. E aqui é uma oração de esperança. Uma oração que traz certeza de que Deus pode transformar esta realidade por onde nós começamos. E onde é que isso se baseia? A oração, a esperança da oração de Israel fundamenta-se então numa experiência do passado. E esse passado é marcado pela manifestação do amor de Deus. Isto, por isso é que lhes dizia, os salmos, eu olho para eles hoje, cada vez mais, como uma escola de oração. E porquê? Eles ensinam o caminho, e por isso é que eu digo o caminho narrativo, daquilo que pode ser a minha experiência religiosa. Eu hoje tenho uma situação atual e também tenho uma situação ideal onde eu gostaria de chegar. Sozinho sou incapaz de lá chegar. A tal falência daquilo que são as iniciativas humanas. Mas eu acredito, porque tenho experiência disso no meu passado, de um amor, de me sentir amado. E eu acredito a partir daí de que Deus pode, de facto, levar-me a chegar àquilo que é a meta desejada. No fim, depois sabemos de falar sobre as vezes em que nós não encontramos essa esperança realizada. E também isso deve ser o lugar da nossa reflexão. Mas hoje, então, neste momento, olhamos para isto. O nosso passado de amor de Deus feito realidade permite-nos, então, pedir: olha, vê, cuida, protege. Estou a voltar atrás só para percebermos então como é que funcionam os salmos. Qual é a solução que ele encontra? É a solução de recorrer a Deus. Lembram-se que dizíamos há bocadinho
já numa reflexão sobre estas coisas, o Papa Bento XVI dizia com estas palavras: quando já ninguém me escuta, Deus escuta-me. Quando já não posso falar com mais ninguém, eu posso falar com Deus. E por isso eu posso gritar e dizer-lhe: escuta, mostra a tua grandeza, desperta o teu poder, volta-te para nós, mostra o teu rosto. E este grito já traz consigo também aquilo em que eu acredito, e eu serei salvo. Escuta, desperta o teu poder, vem salvar, porque eu acredito que tu podes fazê-lo. Um outro lugar de esperança é o contrário da esperança, é o abismo. E quando nós pensamos no abismo, pensamos em tudo aquilo que é o lugar do vazio, da ausência de Deus. E se repararam há pouquinho, eu dizia que a esperança era este desejo de preencher estes lugares de vazio e de o preencher da presença de Deus. Então, acho interessante aqui notar o livro dos Salmos, entre as várias coisas que tem organizadas, e esta é uma delas, tem um conjunto de cânticos, e um deles foi aqui citado pelo Padre João, pelo menos nas folhas, depois ele não pode desenvolvê-lo, o Salmo 126, penso eu, que são os chamados cânticos das subidas, cânticos das peregrinações, outros chamam de cânticos das ascensões, enfim, aquilo que seja. Certo é que são cânticos que têm muito a ver também com aquilo que é a experiência jubilar da peregrinação. E é interessante que aí, este salmo, quando nós pensamos no Salmo 130, 129, nós pensamos logo de profundis e pensamos no funeral e, portanto, deixem-me dizer isto, que é o salmo que a Igreja propõe para as vésperas do dia de Natal. E, portanto, se calhar não estamos assim, não é alguma coisa que se fica pelo abismo, mas vamos dizer, é de facto um salmo de esperança. E é por isso que eu hoje aqui o trago. E talvez, se nós olharmos para a tal narrativa do salmo, do abismo até à esperança, é uma narrativa de peregrinação. E por isso uma narrativa jubilar, deixem-me dizer assim, e de facto é aquilo que é o próprio lema do jubileu, não é? Peregrinos de esperança, portanto, para onde nós queremos caminhar. Do fundo do abismo eu clamo a ti, Senhor. Então, na fé, e por isso é que eu atrás quis aqui colocar, no meio de uma certa escuridão, alguma luz. Então, no meio do abismo, a fé acaba por ser a única luz. O abismo, dizia há pouco, é a experiência do vazio, da solidão. Numa das tais referências da carta encíclica Spe Salvi, quando fala de sofrimento humano, o Papa Bento XVI diz que a solidão chama à consolação, ou seja, uma junção de duas solidões que deixam de ser solidões e passam a ser consolação. E aqui é isso que nós encontramos. A fé é a única possibilidade de consolação. O poder chamar por alguém, quando lá não está ninguém, mas a fé traz-me a presença de Deus, é a única possibilidade de consolação. E não é propriamente o momento de o fazermos, mas eu gostava que pensassem em todos os abismos por onde passam. Eu citei aqui a questão dos funerais, mas se calhar há outros. Há momentos de escuridão onde a fé é a única luz possível. Ele pode ter uma significação espiritual, e eu penso que é por aí que o Salmo vai. Se nós vamos à procura, não encontramos nenhuma referência a um sofrimento de morte, não encontramos referência a uma doença incurável,
Mas encontramos muito isto. A grande esperança do salmista do Salmo 130 é esta: Deus há de salvar Israel dos seus pecados. Deus há de redimir Israel dos seus pecados. E por isso traz-nos também esta dimensão de possibilidade de redenção. Isto é, há uma possibilidade de nós sermos desescravizados dessa escravidão do pecado. Há uma possibilidade de vivermos separados desse pecado que nos deixa agrilhoados. E por isso, então, o salmista diz: se tu tiveres em conta os pecados, ó Senhor, quem te irá resistir? Como se dissesse que, se fossem medidos os pecados, a vida é impossível. A única solução é a morte. O pecado acaba por ser então esse abismo da ausência de Deus. E por isso o salmista apresenta-nos o fundamento para ele poder esperar. É como, e deixem-me dizê-lo, ao longo dos salmos muitas vezes nós vamos encontrar, sem dizerem creio em um só Deus, mas vamos encontrar manifestações daquilo que é a fé, em que é que ele acredita. E de facto, dentro deste salmo, ele vai dizer: é porque junto de ti está a misericórdia. É porque tu has de salvar Israel de todos os seus pecados. Então vale a pena eu gritar para ti. Junto de ti está o perdão. Junto do Senhor que há misericórdia. Com Ele há abundante redenção. É Ele que há de redimir Israel de todos os seus pecados. Ou seja, o perdão, a misericórdia de Deus são o fundamento para que eu possa esperar, porque eles podem anular o efeito do abismo. Eles podem anular o vazio, a solidão. Eles podem, a misericórdia e o perdão de Deus podem então trazer essa consolação desejada. E por isso a atitude qual é? A esperança. Eu espero no Senhor. A minha alma espera. E aqui vamos vendo vocabulário, porque muitas vezes na Bíblia, conforme dizia o Padre João, nós não encontramos uma linearidade das coisas. E por isso temos de ir à procura de palavras sinónimas. Já disse aqui entre fé e esperança, agora juntamos-lhe também a confiança. E se a confiança não é também uma destas atitudes que dá nome e que sobretudo ajuda a definir aquilo que é a esperança. E por isso ele diz: eu confio na palavra do Senhor. Como se dissesse, eu espero na palavra dele. Os salmos, muitas vezes, como muito da literatura bíblica, a começar pelas parábolas de Jesus, as realidades difíceis têm de ser definidas através de comparações daquilo que eu posso compreender. E já estamos a perceber que, muitas vezes, precisamente porque a esperança diz as realidades que não se vêem, então a melhor coisa que eu tenho é olhar para aquilo que eu vejo e que pode ser a imagem espelhada do que é a esperança. E então diz: olhem, as sentinelas esperam pela manhã, e é assim que eu espero pelo Senhor. E por isso traz-nos uma imagem da esperança que atua durante a noite e que se vê realizada quando o sol desponta na aurora. Não sei se estão a ver aqui aquilo que, por exemplo, é a imagem do tríduo pascal até ao dia de Páscoa. Ou seja, o dia do silêncio avassalador do Sábado Santo, de muitas perguntas e às vezes poucas respostas, e que encontra a sua resposta no despontar do novo dia, na manhã de Páscoa. Uma outra forma de olhar para a esperança e, sobretudo, de lhe dar conteúdo, e que gostava aqui de trazer à nossa reflexão, é a esperança de uma nova criação. E, mais uma vez, deixem-me dizer-lhes, aqui não é muito difícil de olharmos profundamente. Ou seja, Deus criou no passado.
É assim que começa a história das origens, e esse há de ser sempre um marco para o povo de Israel. E hoje pode ser também um marco para nós. Perceber que Deus, no passado, criou, e por isso hoje também pode continuar a criar. E, sobretudo, pode recriar. Vamos usar aqui palavras que se tocam. Não sei se recordam, na conferência anterior, a certa altura, quando se falava na esperança nos profetas, dizia-se que a esperança era um dinamismo de renovação. E por isso estamos aqui nesta mesma dinâmica. E quero com isto ir convosco até um dos salmos mais conhecidos da nossa tradição, o famoso Miserere, Salmo 51, e deixem-me dizer-lhes, não estamos muito longe do abismo que mostramos há pouco. Aqui, o Salmo 51 apresenta-nos, antes de mais, e acontece em muitos salmos, e colho a ocasião para falar nisso, um título que pode ser um acrescento posterior ao salmo, mas que me diz que numa situação concreta do povo de Israel, este salmo podia ser usado. Quase a dizer-me, quando te encontrares assim, ele pode servir para ti. Então diz, salmo que David cantou quando, depois de cá para Betsabeia, eu estou a citar de cor, por isso não estou a usar palavras corretas, o profeta Natã o chamou, e então ele disse, e de facto aí nos livros de Samuel nós encontramos isso, quando ele diz, tem piedade de mim, eu pequei. E aqui nós encontramos quase, à maneira do chamado Midrash, um alongamento dessa oração pequenina, e que pode ser a oração de todos os dias, eu pequei, Deus tem piedade de mim. E aqui vamos encontrar ao longo de muitas frases esse contínuo pedido de perdão, um pedido de renovação. É o próprio Salmo que nos leva a isso. Ele parte de uma experiência pesada, que é a experiência de pecado. Ele fala de culpa, de iniquidade, de pecado. A primeira parte do Salmo, se repararem, a cada frase aparece uma destas palavras. Eu reconheço as minhas culpas, o meu pecado está sempre diante de mim, fui gerado na culpa, a minha mãe concebeu-me em pecado. E mais uma vez perguntamos, e agora, há uma solução para isto? Essa experiência pesada parece ser, nas tais imagens que o salmista vai utilizar, chega a ser equiparada à morte. Os meus ossos foram triturados. Estão a imaginar o que é? Os ossos que há bocadinho, aqui se calhar ainda era mais difícil de os pôr todos em pé na profecia de Ezequiel, porque eles estão em pó. E tudo isso é o resultado do pecado. Então a solução que ele encontra, qual é? O perdão. E que ele entende como uma nova criação. E por isso ele pode pedir, tem piedade, tem misericórdia, segundo a tua compaixão apaga a minha culpa, e pode pedir, cria para mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Ou seja, a solução que ele encontra, e é uma forma bonita de entender o perdão, é uma nova criação, uma vida nova. E eu quis aqui, mais uma vez, sem entrar no mérito daquilo que é a doutrina paulina, precisamente num capítulo sobre a reconciliação, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer-nos isto: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Quase que a cristianizar este nosso salmo e, portanto, também a indicarmos um percurso que vai para lá do salmo. Porquê? Porque hoje nós temos também uma leitura cristã deste salmo. E então, onde é que eu posso encontrar a misericórdia, o perdão da culpa? Onde é que eu posso encontrar esta nova criação? Na vida em Cristo.
que me traz esta possibilidade de uma vida nova. Aqui, neste salmo, nós podemos dizer que nunca encontramos a palavra esperança aqui. Mas a própria oração dá corpo à esperança. Ou seja, ele não fica lá subjugado à opressão do pecado, mas percebe que pela oração, pela sua esperança, ele pode ter a possibilidade de uma vida nova. Então, na experiência do pecado, munido da fé, da confiança, da esperança, ele pode gritar a Deus, pode pedir uma nova criação. E agora gostava de pensar convosco, e já o dissemos muitas vezes, que é, as nossas experiências passadas acabam por ser um tesouro que nós temos para situações novas de desespero, de desilusão, de falta de esperança, do tal vazio. E penso convosco aqui no Salmo 40, 39, que na tradução litúrgica, porque se parte daquilo que é a tradução grega, começa precisamente assim: esperei no Senhor com toda a confiança. Se vamos a partir do hebraico, começa desta forma: bem alto eu clamei ao Senhor e Ele inclinou-se para mim. É interessante, um salmo que começa precisamente por isto, não pela súplica, mas é uma história de esperança resolvida. Ou seja, o salmo começa por uma situação em que o salmista diz aquilo que foi o seu passado, em que gritou e foi atendido. E qual era a situação? É como se ele dissesse: eu estava numa cova fatal, num charco de lodo. Estão a imaginar o que é querer sair de lá e não consigo sair? O professor Alonso Schackel, que é um biblista famoso, um jesuíta que entretanto já faleceu, diz que para nós fazermos experiência dos salmos é importante não os espiritualizar logo, mas é imaginar o que é isto de estar no lodo. Estão a imaginar a patinar, quero sair e parece que me afundo cada vez mais? E qual é o rochedo seguro? Quem é que me põe os pés na rocha, ou seja, onde eu já não patino? É Deus. E esta é a experiência do salmista. Ele deu firmeza aos meus passos. Depois podemos espiritualizar, mas primeiro vamos dar força às imagens. E por isso, o salmista, a seguir, como é que ele lê a sua experiência religiosa? Pode dizer: feliz o homem que pôs a sua esperança, que se pôs no Senhor a sua segurança. Ele não lhe chama aqui esperança, mas vejam uma outra palavra: segurança. E podia ir procurar a segurança ao outro lado, na idolatria. Não se voltou para os idólatras, para os que se extraviam na mentira. Então, é como se estivesse a fazer-nos um convite a uma atitude. Quando eu estou no abismo, quando estou no lodo, eu coloco no Senhor as minhas seguranças pessoais, quando já foram esgotadas todas as possibilidades humanas. Como é que eu posso aproveitar a minha experiência religiosa? O salmo vai continuando e na tal leitura narrativa aqui proposta pelo professor Alonso Schackel, ele diz que é como se o salmista, depois de ter feito esta experiência, recebesse uma missão. É o famoso salmo onde diz: de mim está escrito no livro da lei, faça a tua vontade. Então ele disse: eu estou aqui. Mas agora, no cumprimento da minha missão, de novo pode aparecer o lodo. E então, vejam, uma nova súplica: não me recuses a tua compaixão, a tua misericórdia e a tua lealdade me protejam sempre. Vejam, a tal fidelidade é sempre esta linha que mantém a atitude e que, sobretudo, dá fundamento à esperança do orante. E porquê? A situação dele não é famosa neste momento. Desgraças sem conta se acumularam sobre mim, assediaram as minhas culpas, eu não consigo ver. Por último, para terminarmos, quis propor o Salmo 1, que não fala de esperança, mas que me parece
um caminho de esperança, e aqui sim, talvez não seja casual o facto do saltério começar por aqui. Que comece com um enunciado de felicidade, proclama feliz o homem. É por aí que começa. E há quem diga que então temos aqui no saltério a proposta de um caminho de felicidade. E eu gostava então de lhes deixar hoje a proposta de olharmos para a esperança como a possibilidade de viver a felicidade que Deus me traz. Então, que caminho é que Ele me propõe? Quais são os paradigmas de felicidade que Ele apresenta? Por um lado, posso confiar naquilo que são as soluções humanas. Seguir o conselho dos ímpios, tomar parte na reunião dos maldizentes, ou seja, procurar soluções humanas para a minha felicidade. Por outro lado, apresenta a confiança em Deus e na lei como possibilidade que dirige a ação humana. E diz, é na lei do Senhor que é feliz aquele que encontra nela a sua satisfação, aquele que medita nela dia e noite. E se eu faço opções, ele vai apresentar-me quais são os resultados. Para aquela primeira possibilidade que apresentamos, que era a possibilidade de confiar demasiado naquilo que são as soluções humanas, a confiança na influência das pessoas, o que é que traz? Os malfeitores são como palha que o vento leva. Os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem na Assembleia dos Justos, os pecadores. Por outro lado, quem segue pela via da confiança em Deus é como uma árvore plantada à beira das correntes das águas. Dá fruto em devido tempo, a folhagem não murcha, em tudo o que fizer será bem sucedido. Então, é um convite a termos esperança em nós, mas em nós com Deus pela mão. Ou melhor, Deus connosco pela mão. Mais fácil de o dizermos assim. Porquê é que eu fui buscar este salmo? É a liturgia que nos ensina isso. Quando, penso que até neste ano litúrgico, quando se propõe as bem-aventuranças, a primeira leitura que se propõe é do capítulo 17 de Jeremias, o famoso texto, maldito o homem que confia nos homens, mas, por outro lado, bendito o homem que confia no Senhor. Aqui sim temos a tal linguagem da confiança, da esperança, por aí fora. E como resposta a este salmo, a este texto, a liturgia apresenta-nos esse salmo primeiro. E, portanto, ajuda-nos a perceber que aí, no primeiro salmo, nós temos, sobretudo, então, um paradigma de esperança, por onde nós devemos caminhar. Eu disse-lhes que gostava de propor também o contrário daquilo que estamos aqui a dizer. E que é isto. E quando a experiência me diz que eu fiz todos os esforços, eu ando na presença de Deus, eu procuro seguir, procuro seguir os mandamentos, procuro seguir a lei, mas depois a experiência diz-me que parece que a bênção tarda. Parece que tudo me corre mal. Aquilo que, e aqui é uma proposta de reflexão, mais uma vez, do Papa Bento XVI, ele diz, porque a esperança não é ainda cumprimento. E se os salmos fossem a tal oração das esperanças, talvez mal compreendidas, para usarmos mais uma vez a terminologia feliz do Papa João Lourenço, nós poderíamos correr o risco de pedir para termos amanhã. E às vezes as coisas não são assim. É alguma coisa que foi por aí que nós começamos, há um agora e um depois. Mas esse depois não está marcado no calendário. E por isso, a esperança dá-nos coragem para podermos continuar a caminhar. A esperança que não foi hoje, mas pode ser porque está na mão de Deus. E por isso,
Eu penso que os salmos também nos ajudam a isto. O salmista, muitas vezes, a maioria das vezes, com certeza, não sabe, não vê se aquilo que pede vai ser realizado. Mas há uma certeza, e que pode parecer um pouco estranho dizer isto, mas ele atira-se para as mãos de Deus. E também isso é esperança. Ou seja, eu coloco-me nas tuas mãos. E o meu destino depende de ti. E essa é também a esperança. Uma esperança feita de total confiança filial. E eu penso que também isso se traduz, então, nos salmos. Enfim, conforme dizia, aquilo que procurei fazer para cada salmo foi fazer este caminho de perceber que há uma situação inicial, uma situação ideal onde pretendemos chegar e que o caminho que nos é apresentado pelos salmos é um caminho de oração que é a tradução, conforme dizia o título desta meditação, é a tradução daquilo que é a esperança. Porque a esperança, Padre João Lourenço disse-o bem, se calhar não tem definição, define-se nas atitudes crentes de cada um de nós, e uma dessas atitudes, fundamental na experiência religiosa, é a oração.